3 de fevereiro de 2025, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. O saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos. Segundou, começar nossa semana de trabalhos, de tantos compromissos, nos consagrando ao poder, à proteção de Deus, ouvindo a palavra de Deus, colocando-a no nosso coração, na nossa vida. E hoje nós vamos refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 32 ao 40. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões, foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada, levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou peles de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estávamos falando, e terminamos assim no sábado da última semana, a questão da fé, uma reflexão sobre a virtude teologal da fé. A fé, minha gente, é aquilo, é uma virtude teologal que, como que a gente pode comparar? Nos leva a possuir a Deus, né? Nos leva a um caminho, a fé, podemos até de maneira ousada dizer, a fé é um caminho, é um trajeto que me leva a possuir aquilo que eu amo, né? Por excelência, que é Deus, né? E nós podemos dizer assim, né? Mas e se o meu objeto de amor for outro, né? O meu objeto de amor principal for outro e não Deus? Aí entra a reflexão que hoje o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Se meu objeto de amar, ou o meu objeto de amar é outro e não Deus, né? A fé que me leva a possuí-lo também é uma fé inconstante ou uma fé aquém daquela fé que me leva a possuir a Deus, né? Ou seja, minha gente, tem muita gente, né, de maneira geral, que se utiliza, né, vamos dizer assim, desses instrumentos que a fé oferece
mas não utiliza para possuir aquilo que é essencial na vida, que é Deus, né? Tem muita gente por aí que tem uma vida próspera, sobretudo no âmbito profissional, no âmbito econômico, financeiro, uma vida próspera no âmbito relacional, em tantas outras áreas da vida, né, que constitui a vida humana. Tem muita gente que tem uma caminhada próspera, cheia de realizações, de alegrias. Só que essa pessoa não se lembra de Deus. Até chegou já a conhecer a Jesus, até chegou já a ouvir a pregação, né, sobre Jesus. Mas essa pessoa, ela não deseja possuir Jesus como objeto central da sua vida. Por quê? Porque ele fará com que ela acabe por abandonar outros. Então, ela não quer. Eu prefiro os outros, eu prefiro a vida nesse mundo, eu prefiro outros valores, eu prefiro outros amores. Então, deixa Jesus de lado. Mas eu tenho fé, né? Eu me utilizo de um bom, vamos dizer assim, de um bom modo de pensar. Tenho um pensamento positivo, né? Eu controlo meus sentimentos, não deixo que os meus sentimentos se voltem contra mim mesmo, né? As grandes pessoas e pessoas prósperas do mundo, elas se utilizam dos instrumentais, minha gente, da fé, para promover as dimensões diversas da vida. Só que elas não possuem a Deus, que é o essencial. E o autor está dizendo assim, né? Não sei se vocês se lembram, mas no sábado começou dizendo assim: foi pela fé que Abraão saiu da sua terra e foi para a terra onde não conhecia. Foi pela fé que Sara, né, conseguiu dar à luz sendo estéril. Foi pela fé que Abraão, ele levou seu filho para ser sacrificado, mas Deus estava com ele, Deus impediu que ele o fizesse. Foi pela fé. E hoje continua o texto, né? Foi pela fé, né, que Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel acabaram por conquistar reinos, por praticar justiças, por se livrar da boca dos leões, por fugir do poder do fogo, por escapar do fio da espada, por recobrar a saúde na doença, né, etc. Ele vai enumerando tantas coisas que a gente pode conquistar se nós possuirmos os instrumentos da fé. Só que ele está dizendo assim no finalzinho: mas todos esses não chegaram à plena realização da promessa, como nós. Sem nós, que somos o corpo místico da igreja, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, sem Cristo, pode-se conquistar muitas coisas de maneira muito estupenda, mas não pode possuir a realização plena da promessa, que é o céu. No fundo, minha gente, nessa vida, nós podemos resolver muitos problemas, né? Pensemos bem na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa história, né? Quantas vezes nós pedimos para Deus a ajuda divina em tantas situações da nossa vida. Só que, se a gente olhar o todo da nossa história, será que tudo que a gente pede para Deus é o mais importante? Para a gente refletir um pouquinho, né? Será que o mais importante da nossa vida não é, depois dessa peregrinação terrestre tão curta, será que o mais importante não é possuir a alegria eterna nos céus? Então, a gente começa a refletir, a pensar que às vezes nós enfatizamos muito coisas que não são prioritárias na vida. É isso mesmo. Eu disse na minha homilia esse fim de semana, em algumas das missas que eu celebrei, que a vida humana, ela é um misto entre cruzes e ressurreições. A vida humana, ela é um misto de perdas e conquistas, né?
de sentimentos de alegria e sentimentos de tristeza. A vida humana é um misto, né, daquilo que aparentemente se contrapõe, né? E eu disse, como a gente perde tempo com coisas que não valem a pena? Como que a gente perde tempo, né? Como que a gente perde tempo? E o essencial às vezes a gente esquece, não é verdade? Então o texto de hoje está dizendo assim, os nossos antepassados, eles, por dom de Deus, eles já começaram a experimentar, né, aqueles instrumentos que são instrumentos próprios da fé. Mas sem nós eles não possuíram o céu. Então tudo que eles experimentaram, por si só, não era suficiente, né? Não era suficiente. Porque depois nós vemos que eles só puderam conquistar a alegria da vida eterna quando Cristo desceu nos infernos e os levou ao céu. Então, pensemos um pouquinho sobre isso, né? E você que está correndo atrás de tanta coisa, e você que tem pedido a Deus por tantas intenções, por problemas na sua vida pessoal, na sua família, por situações de medo, de dor, de angústia, você que tem rezado tanto por tantas coisas que concernem a nossa caminhada nesse mundo, não deixe também de olhar para as realidades eternas, rezar pela nossa salvação, rezar pela salvação daqueles que nós amamos, rezar pela conversão das pessoas que nós amamos, né? Pedir o dom da fé, pedir o dom, as virtudes teologais da esperança e da caridade, para que a gente possa viver em Deus. Então não esqueçamos disso. Isso tudo é muito importante, né? Olha só o que diz o autor da carta aos Hebreus, no versículo 39. Todos eles, esses nossos antepassados, né? Se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Que nós, minha gente, que somos cristãos, né? Que temos intimidade com Deus, que sabemos o todo, né, da vida humana, o objetivo onde devemos chegar, a meta, que nós não nos percamos no caminho por coisas que são intermediárias. Tem muita gente, tem muito católico, muito cristão, que está se perdendo com o que é parcial, está se perdendo, não está conseguindo vislumbrar aquilo que é o eterno, que é o ponto final, que é o essencial. Deus nos ajude e que esta semana seja uma semana repleta de alegrias. Fé, minha gente, muita fé para nós, mas não fé para conquistar bens, não fé para conquistar afetos, não fé para sermos prósperos, não fé para nos solidificarmos nesse mundo, nos tornarmos imbatíveis nesse mundo. Isso é bom, isso é necessário. Mas fé para além disso. A fé nos leva, minha gente, a um lugar que vai além de tudo isso. Não nos contentemos com isso. A fé nos leva para o céu, a fé nos leva para os braços de Deus. A fé nos leva para uma realidade que aqueles que não conhecem a Deus não podem chegar. Que é a realidade de uma realização plena na nossa humanidade, né? Sabe, e assim, com essa reflexão eu termino o que hoje eu tinha de partilhar com vocês. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que estão passando grandes dificuldades, assim, né? Sobretudo, vamos dizer assim, financeiras, a questão estrutural da sua família, da sua caminhada. E nós vemos, às vezes, nessas pessoas algo que torna a caminhada dessas pessoas uma caminhada leve, mesmo padecendo tribulações tremendas, grandes provações. Às vezes a gente se encontra com pessoas assim,
que nos mostram, né, que acabam sendo testemunhas para nós de que o principal da vida é ter Deus no coração, né? E a gente olha às vezes e fala, nossa, como essa pessoa está passando por isso e ela tem nos lábios um sorriso gostoso, né? E ela tem nos lábios palavras de esperança. Como que a pessoa está passando por isso e ela leva no seu testemunho traços de serenidade, de confiança, de mansidão, né? De prudência, de discernimento. Ai, se fosse eu já estaria desesperado, se fosse eu já estaria me escabelando, tal. Mas como que essa pessoa consegue? Às vezes a gente pergunta, né? É a plenitude da fé. É a plenitude da fé. Acho que nós começamos já a entender o verdadeiro sentido de ter fé. Começa por conquistar as coisas que nós sonhamos, mas vai muito além disso, por conquistar o reino dos céus. Que Deus nos dê o discernimento e o dom da sabedoria para compreendermos o que essa palavra linda de hoje quer nos ensinar. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.